em paz, com saúde, agradecendo a Deus a oportunidade desse estudo maravilhoso às quartas-feiras, agradecendo a companhia de vocês, mais uma vez com Paulo e Estevão. Este é o nosso encontro de número 60 sobre este livro. Começamos em julho do ano passado. Para iniciar as nossas atividades desta noite, quem vai fazer a prece de abertura é a Elaine, rogando sempre a Deus a sua proteção, a proteção dos benfeitores espirituais da nossa casinha de oração, para que possam passar pela casa de cada um dos participantes, levando a bênção confortadora do passe e acolhendo os espíritos necessitados que porventura estejam nos envolvendo, de modo que esta leitura possa ser proveitosa a todos. Então, Elaine, boa noite. Por favor, faz a prece de abertura para a gente. Vamos, nesse momento, a serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, pensando em Deus, nosso Pai, e pedindo à equipe espiritual que nos acompanha nos nossos estudos, a equipe espiritual da casinha, que nesse momento possa nos envolver a todos, que possamos mais uma vez, nessa noite, aprendermos um pouco mais e tentar sermos melhores, sim, que assim seja. Muito bem, então vou sair aqui do PowerPoint. Deixa eu fazer aquele vai e vem para ter certeza de que o texto vai aparecer para todo mundo, já que agora eu vou então para a página do livro. Nós paramos. Nós paramos no capítulo 11. Espera só um pouquinho, gente, que eu vou aumentar o tamanho da letra aqui, que eu tinha diminuído um pouquinho para fazer outra coisa. Então, está aqui no 250%. Nós paramos, então, no parágrafo, neste aqui, ó. Pessoal, antes de nós começarmos a leitura, quem vai fazer a primeira leitura é o Albertinho. Pessoal, é o seguinte, quando nós começamos, preciso fazer alguns comentários com vocês, que durante todo o dia ficaram, assim, envolvendo a minha mente e a toda hora vinha no meu pensamento. Quando nós começamos a ler este capítulo, que fala das lutas pelo Evangelho, e comentamos que as lutas agora eram de ordem moral, e nós descobrimos não, né? Conforme a gente foi lendo, que quando Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, encontraram um ambiente muito diferente daquele que deixaram. E, sobretudo, em relação à grande questão que se impunha, era a questão da circuncisão para aqueles que não fossem judeus. E a coisa estava de tal tamanho que eles pediram a presença de Simão Pedro. Simão Pedro foi com toda alegria, visitava a todos, ia na casa, participava das festinhas, né, que faziam, das pequenas comemorações que faziam em homenagem à sua presença, tanto judeus quanto não judeus. Mas, de repente, aparecem 3 pessoas vindas de Jerusalém, enviadas por Tiago, lá da Casa do Caminho, e Simão Pedro mudou completamente de atitude, e não indo mais à casa daqueles que não eram judeus,
e não falando mais com tanta serenidade, com tanta tranquilidade e liberdade como ele falava antes, justamente por causa da presença daqueles 3 irmãos que vieram lá de Jerusalém, a mando de Tiago. Então havia um impasse. De um lado, Paulo, com o seu espírito sempre muito sincero e franco, falava abertamente sobre a liberdade a que o Evangelho conduzia. Ou seja, os ensinamentos de Jesus eram libertadores. Por outro lado, Pedro, bastante constrangido, já não falava mais com dessa mesma liberdade, tocando em pontos delicados do Evangelho, justamente por causa da presença daqueles irmãos. E diante de tudo isso que começa a ser narrado nesse capítulo 5, mesmo sem querer querendo, até certo ponto irrefletidamente, nós começamos a tomar partido, achando que um está certo, que o outro está errado. Achamos que Paulo está certo, que realmente o Evangelho, os ensinamentos de Jesus são libertadores. E de outro lado, vemos ali a postura de Simão Pedro e ficamos penalizados, ficamos com pena da situação em que ele acabou sendo colocado. Por outro lado, quando a gente vai lendo os textos, a gente, como é esse parágrafo daí por diante, a gente acha que Paulo está sendo franco e grosseiro demais na sua sinceridade, na sua fidelidade a Jesus. Ele chega a ser agressivo com Simão Pedro. Mas antes de entrar na leitura propriamente dita, gente, qual é a questão? Qual é a questão? A questão estava entre judeus e não judeus, que queriam seguir os ensinamentos de Jesus. Só que os judeus tinham séculos das leis de Moisés. Há séculos seguiam as leis de Moisés à risca. Na sua prática religiosa, eles só se sentiam quites com Deus se seguissem as determinações da Torá. E esses judeus que aceitaram os ensinamentos de Jesus não iam conseguir, de um dia para outro, deixar de lado as determinações de Moisés. Como os Espíritos nos ensinam, a natureza não dá saltos. Mesmo porque vejam bem, eles seguiam os ensinamentos, queriam e aceitavam os ensinamentos de Jesus, mas não se sentiam confortáveis se deixassem de seguir as leis de Moisés em relação à sua conduta perante Deus. Não ia ser de um dia para outro que eles iam conseguir se libertar de uma tradição religiosa tão forte. Por outro lado, os gentios também tinham as suas crenças, as suas superstições, os seus deuses, os seus rituais, que da mesma forma não conseguiriam deixar de um dia para outro toda aquela prática religiosa para se dedicar aos ensinamentos de Jesus e, sobretudo, para vivenciar. Gente, nós somos espíritos imperfeitos. A natureza não dá saltos. Mesmo quando a gente vê nos ensinamentos dos espíritos o próprio Kardec dizendo que naquela época, século XIX, que cada um continuasse cultivando a crença religiosa que quisesse, mesmo tendo abraçado o espiritismo. Ou seja, quem
quem se interessava pelo espiritismo poderia continuar indo às missas ou indo ao culto nos templos protestantes. Vejam bem, por que isso? Porque a natureza não dá saltos. Além do mais, nem todos os judeus eram como Paulo, que compreendeu perfeitamente a mensagem de Jesus, libertando o homem dessas crenças, dessas práticas que às vezes mais martirizavam do que libertavam e não traziam paz e conforto algum. E a mesma coisa para aqueles que não eram judeus. Paulo sabia disso. Simão Pedro também sabia disso. Então, nós não podemos dizer um está certo, outro está errado. O mesmo acontece com a gente hoje. O Espiritismo tem só 160 anos. Talvez somente nesta encarnação é que nós estamos tendo contato com a doutrina espírita. E para muitos, os ensinamentos dos espíritos assustam. Embora elas queiram conhecer, não conseguem compreender e vivenciar, porque ainda estão atrelados ou aferrados às crenças religiosas que cultivam. Então, nós vemos muita gente que vai à casa espírita, assiste palestra, toma passe e no domingo vai à missa. Qual é o problema? Agora, aquele que se diz verdadeiramente cristão deve estar liberto, deve ter jogado para trás, deixado todas essas práticas. O homem velho, como dizia Paulo. E assim como o verdadeiro espírita não vai mais à missa, se era católico, não vai mais ao culto, se era evangélico ou protestante. Porque ele passa a vivenciar os ensinamentos dos espíritos. E a mesma coisa com Jesus. Quem fosse verdadeiramente cristão deveria conhecer e vivenciar os ensinamentos de Jesus, deixando para trás todas as crenças e práticas anteriores. Mas nem todos estavam neste ponto de compreensão espiritual. A natureza não dá saltos. E talvez fosse isso que Paulo não conseguisse compreender. Então, gente, na leitura desses trechos, e olha, eu digo para vocês, a coisa vai pegar fogo. E mais uma coisa, a questão tinha tomado um tom seríssimo, gravíssimo. A comunidade de Antioquia, que estava envolvida nessas questões, era predominantemente masculina. E me desculpem os nossos irmãos do sexo masculino. Os homens gostam de contendas, gostam de bater boca, gostam de impor as suas opiniões, gostam de falar, de discutir. Muitos têm os nervos à flor da pele. E as mulheres não participavam disso. Não participavam dessas discussões, tão ao gosto também dos fariseus. E que até hoje também, né? Como a gente vê, às vezes, nesses grandes congressos, a maioria dos palestrantes é tudo do sexo masculino. Parece que as pessoas não têm ouvidos para ouvir o que as mulheres têm para contar. Então, gente, vamos tomar bastante cuidado para não tomar partido de ninguém, para achar que Paulo está certo e Pedro está errado, ou que Pedro está certo e Paulo está errado. Vamos aguardar o desfecho. Para quem ainda não leu o livro, aguardem o desfecho, que é uma lição magnânima para todos nós no capítulo da tolerância. Tá bom? Desculpem dessas palavras, gente, mas essas palavras, essa questão ficou o dia todo no meu pensamento. Porque a gente, sem querer, querendo, às vezes irrefletidamente, começa a tomar partido. Tá bom? Então vamos lá, Albertinho.
Pode começar. E claro, gente, podem fazer também os seus comentários, porque esse momento é bastante delicado. E essas questões, embora 2000 anos depois, esses entreveros entre pontos de vista continuam acontecendo. Por favor, Albertinho. Boa noite a todos. Boa noite. Em dado instante, o tecelão de Tarso olhou fixamente para o apóstolo Galileu e exclamou: Irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. Tem uma notinha aqui, Albertinho, por favor. As observações de Paulo na Epístola aos Gálatas referem-se a um fato anterior à reunião dos discípulos. Pois Nota bem, de Emmanuel. isso. Pois bem, gente, o que acontece é o seguinte: Paulo se referiu a essa questão na epístola, na carta que ele escreveu aos Gálatas, e que foi um acontecimento anterior a esse descrito por Emmanuel, que o Albertinho, esse parágrafo que o Albertinho acabou de ler. Só para a gente ter uma ideia do que, qual era o objetivo de Paulo. Mostrar o que aconteceu e mostrar o que ele fez. Então, vamos ler esse trechinho na Epístola aos Gálatas, aqui dos versículos 11 a 14. Aqui, Albertinho, por favor, ó. Agora nós saímos, só deixar bem claro, saímos do livro e estamos lendo esse trechinho no capítulo 2, versículos 11 a 14, da Epístola de Paulo aos Gálatas, sobre essa questão, e o que ele narra aqui é que foi falado antes do que Emmanuel comentou. Pode comentar, pode ler, aliás. Mas, quando Cefas É Pedro. a Antioquia, resisti-lhe na face, porque se fez repreensível. Pois antes que chegassem alguns enviados por Tiago, ele comia com os gentios. Mas assim que eles chegaram, se esquivou, segregando-se, temendo aqueles que eram da circuncisão. E os outros judeus consentiram na sua dissimulação, tanto que Barnabé também foi induzido por eles na dissimulação. Mas quando vi que não andavam corretamente na verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu, sendo judeu, vives gentilicamente e não judaicamente, por que coagis os gentios a judaizar? Vamos entender melhor essas palavras de Paulo aqui, gente. O que ele é isso daqui que Paulo falou para Pedro não foi mencionado no livro e foi dito a Pedro antes do trecho que o Albertinho leu e que está lendo agora. Então, como ele diz aqui anteriormente, olha, no versículo 12. Antes que chegassem aqueles enviados por Tiago, aquelas 3 pessoas
enviadas por Tiago até Antioquia, Simão Pedro comia junto com os demais. Ia na casa dos gentios, jantava com eles, e aí, né, comia com eles, mas enfim, ela comia com os gentios, mas depois que aqueles enviados chegaram, ele ficou retraído. E os outros judeus também tomaram a mesma atitude de Pedro, incluindo Barnabé. Só que Paulo era muito franco e falou deste jeito para Simão Pedro: se tu, sendo judeu, vives gentilicamente, ou seja, se você, mesmo sendo judeu, foi na casa dos gentios, comeu com eles, e eles não exigiram nada de você, e você não exigiu nada deles, por que agora você quer que os gentios se tornem iguais aos judeus na questão da circuncisão? Olha a pergunta dura de Paulo, gente. Você ia lá, comia com os gentios, respeitava as tradições, as culturas, os costumes, a comida deles, ia lá, consagrava com todos, ficava um ambiente gostoso, fraterno com todos, e os gentios não cobravam nada de você, sendo judeu. Agora, por que agora você está querendo que os gentios se comportem como judeus? Sendo que os gentios não cobraram nada de você, sendo você judeu. Entenderam a pergunta, gente? Vejam que situação. E Paulo falou assim na cara de Simão Pedro. Porque ele não estava aguentando aquela situação, tá bom? Quer comentar alguma coisa, Albertinho? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa passagem? Que aí a gente volta lá para o livro. E outra coisa que eu esqueci de comentar já desde a semana passada, essa passagem que nós estamos lendo agora, da questão do desentendimento por causa da circuncisão, está narrado de uma forma bem resumida no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, vamos voltar no livro. Nossa, agora eu tenho que voltar um tantão para chegar no parágrafo 11 de novo, gente, espera só um bocadinho. Que a nota de rodapé estava no finalzinho do livro, né? Então, agora tenho que voltar aqui no começo, aonde eles estavam. Espera aí. Aqui, ó, pronto. Então, voltando aqui, olha. Voltando no livro agora, no parágrafo A surpresa. A surpresa foi grande e o espanto geral. O apóstolo de Jerusalém também estava surpreso, mas parecia muito calmo. Os emissários de Tiago revelavam profundo mal-estar. Barnabé estava lívido. Paulo prosseguia sobranceiro. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O mestre nolo deixou como rocha de fé imortal. No seu coração generoso temos depositado as mais vastas esperanças. Como interpretar seu procedimento afastando-se dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procuro esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito num evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada
aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. Quer fazer algum comentário, Albertinho? Como você bem colocou, né, que a natureza não dá saltos, né? Uhum. Mas Paulo não era qualquer um, né? Não. E outra coisa, gente, o que ele está falando aqui é a mais pura verdade. Não a respeito de Simão Pedro, mas ele está falando a mais pura verdade sobre o Evangelho. Ela só acredita num Evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo. Não é? Sobretudo, que as palavras de Jesus não estão atreladas a nenhum interesse inferior, seja de sacerdócio, seja de que for, de que crença for. Paulo não está errado. Né? Agora, não sabemos também com que tom de voz ele falou e se dirigiu a Simão Pedro, né? Para colocar a questão, porque a questão era essa. Houve ali uma divisão entre os judeus, homens, porque a briga aí, gente, só podia ser para homens, porque eles estavam falando da circuncisão. Não tinha mulher na história. Então, a discussão era entre judeus, porque todo homem judeu era circuncidado, e os gentios, ou seja, os não-judeus, que não eram circuncidados. Lógico, eles não seguiam os preceitos de Moisés, nem sabiam quem era Moisés. Certo, gente? Então, vamos em frente. O ambiente carregara-se de nervosismo. Os gentios de Antioquia fitavam o orador enternecidos e gratos. Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam seu rancor em face daquela coragem quase audaciosa. Nesse instante, de olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, Barnabé tomou a palavra enquanto o orador fazia uma pausa e considerou: Paulo, sou dos que lamentam tua atitude neste passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador de Cristo Jesus? Bom, Barnabé, ele aí exemplificou, né, que muitos consideravam Simão Pedro como uma divindade, né, como ele Sim, colocou aqui. era realmente a maior autoridade moral em relação a Jesus, né, gente? Isso ele era, né? Então, assim, né, nosso ponto de vista, né, mesmo Paulo estando certo, né, Uhum, primeiro tem a parte pessoal, né? É claro sim, que os judeus ficariam do lado de Simão Pedro e os não-judeus do lado ficaram de lá Paulo. enternecidos e gratos pelo que Paulo estava falando, né? Uhum, Mas Paulo, em nenhum momento, né? Mesmo com essa sinceridade que ele tem, mas de nenhum momento ele esteve errado, ele esteve sim, certo aí no momento, né? Isso inquiria-o ele em tom altamente comovedor, com a voz embargada de lágrimas. Paulo e Pedro eram seus melhores e mais caros amigos. Longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza: Temos, sim, um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia, e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas,
cujas sinuosidades conheço, por constituírem o báratro escuro de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. Palestra do Estabino. Só um instantinho, Albertinho. Gente, Paulo, desde que era Saulo, não fugia de nenhuma discussão. Era preciso estar muito bem fundamentado, muito bem argumentado sobre o assunto para conversar e discutir com ele. Discutir não no sentido de brigar, mas para debater um determinado assunto. Porque qual foi a pergunta de Barnabé? Que direito você acha que tem? Com que direito você está atacando Simão Pedro? E ele não se intimidou. Eu falei, nós temos um direito. Então, veja que ele não fugia da discussão. Para tudo ele tinha uma resposta. Gente, Paulo era extremamente inteligente e extremamente fundamentado, tanto quando era doutor da lei. Por isso que ele fala, olha, eu consegui sair daquele báratro escuro, ou seja, daquele antro escuro do farisaísmo, em torno das leis da Torá, das interpretações da Torá, como doutor da lei, saiu para onde? Para as claridades do Evangelho da redenção. O objetivo, qual é o objetivo do Evangelho? A nossa iluminação espiritual, para que possamos um dia atingir essa redenção, tornando-nos espíritos redimidos. Ele não fugia de nenhuma... A gente ficaria completamente sem resposta. Ninguém conseguia argumentar com ele, se não tivesse muito bem fundamentado. Pode continuar. E quem quiser fazer algum comentário, viu, gente? Por favor, fique à vontade, porque o momento agora é tenso. Tenso pela situação, né? Só um comentáriozinho. E eu acho que ali não tinha ninguém melhor para colocar isso do que ele que tinha saído daquilo. Exatamente. Sabia bem, né? Conhecia Ele bem, sabia né? bem de ponta a ponta como Sim. funcionava. Sim. Pode continuar, Albertinho. A palestra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando Barnabé surgia com uma parte, tornando a contenda mais renhida, né? Ou seja, o Barnabé tentava acalmar um pouquinho. Acalmar um pouquinho, né? Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era a mais impressionante pela augusta serenidade do semblante tranquilo. Gente, olha os adjetivos que Emmanuel usa. Augusta serenidade, do semblante tranquilo. Nessa época, Paulo devia ter já uns 45 anos. E Simão era mais velho, então já tinha passado dos 50. Entre 50 e 60 anos, já era uma pessoa idosa naquela época. Né? Já ter chegado nos 50 já era algo desafiador. Então, no meio de toda aquela confusão, Simão Pedro, sereno e tranquilo. Vamos adiante mais um pouquinho. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo de batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. De um lado estava Tiago, cumprindo elevada missão junto do judaísmo. De suas atitudes conservadoras surgiam
incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. Ou seja, olha o que se passava na cabeça de Pedro, né? Sim. E ele reconhecia a missão que Tiago vinha Sim. fazendo na Igreja de Jerusalém, né? Apesar de que, né, ele se basear totalmente nas leis de Moisés, né, mas Pedro reconhecia essa importância para a manutenção da Sim, Igreja de Jerusalém. exatamente. De outro lado estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime. De seus atos heróicos derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Isso. E olha, né, os adjetivos que Emmanuel usa, né, gente? Figura poderosa, amigo desassombrado, ou seja, que não tinha medo de nada, não tinha medo de sofrer, como a gente disse, na execução de uma tarefa sublime, atos heróicos. Olha que Emmanuel abusou dos adjetivos para Paulo. Torrente de iluminação para os povos idólatras. Povos idólatras, gente, eram os gentios, os não-judeus, que cultuavam vários deuses, para cada deus que eles, Deus com D minúsculo, tá? Que eles cultuavam, haviam cerimônias, sacerdotes, rituais, sacrifícios, costumes. E eles vivenciavam isso há séculos também, né? Então, tudo isso Emmanuel está descrevendo o que estava passando na cabeça de Pedro, né? Isso era pensamento de Pedro. Vamos lá. Qual o maior a seus olhos de companheiro que convivera com o mestre e dele recebera as mais altas lições? Naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã que mal alvorecia no mundo. Tá? Ou seja, o que ele estava pensando ali, se ele for justificar, a confusão vai aumentar. Ia ficar pior. Isso. Exatamente. De olhos. Comentar uma coisinha? Claro, Margarete. Fernando, desculpa, Maruísa. O seguinte, olha a reflexão do Pedro, né? Uhum. Eu estou aqui com duas medidas diferentes. Sim. Porque o Tiago, que tanto bem fez para uma realidade de mais judeus do que gentios. Isso. E o Paulo, com todo o seu trabalho também valoroso, numa população de mais gentios do que judeus. Exatamente. Então, olha a reflexão do Pedro aí e também como já veio antes, né? Esta qualidade já foi falada em alguma página aí deste livro, né? Da serenidade e da fortaleza do Pedro. Olha que decisão, o que falar ali. Olha lá, olha. Né? Só Jesus mesmo para dar a inspiração necessária para que ele
melhor resolvesse esta Sim. situação Sim, e não rachasse a doutrina de Jesus. sim. Desculpe, vamos lá. Ah, mas é isso mesmo. Aqui, Albertinho, ó. De olhos úmidos. De olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, teve a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém o compreendera, nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, pareceu vê-lo expirante na cruz do martírio. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro com atenção. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Uma linha horizontal e uma linha vertical justapostas formavam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício enviava-lhe uma silenciosa mensagem. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. O Mestre amara a todos indistintamente, repartira os bens eternos com todas as criaturas. Seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Experimentava agora singular acuidade para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia do Deus justo. Isso. Tá bom, esse parágrafo é bem grande, mas está bem claro, né? Algum comentário que você queira fazer, Albertinho? A inspiração realmente do mestre veio até Simão Pedro, né? Sim. Apesar do simbolismo, né? Da cruz, do madeiro, né? Da perfeita aí, né? A inspiração veio justamente de o mestre tratar tanto gentios como judeus como irmãos, Isso. né? Isso Isso. veio para ele, que ele tem que amar tanto a Tiago como a Paulo, Sim. né? Da mesma forma. Mas ainda continua um ponto de interrogação. Como resolver aquele entreveiro entre eles, né? Então, agradeço a sua leitura, Albertinho, e passo agora para a Elaine. Por favor, Elaine. A Elaine está aí ainda? Malu, ela saiu, acho que ela não estava conseguindo abrir o áudio, ela saiu, vamos ver se ela vai entrar agora novamente. Mas eu não quero ficar esperando muito tempo, gente, porque nós precisamos chegar num ponto que é muito, muito bonito. Então, nós vamos seguir adiante com outra leitura. A Marina está aí? Se a Marina não tiver, daí segue a Ritinha, que eu estou seguindo aqui a sequência que eu tenho aqui para as leituras, gente. Então, se a Marina não tiver aí, então a Ritinha segue a leitura. Alô? Oi? Pode continuar, Marina, por favor. Oi, Então, vamos lá. o ex-pescador de Carfanaum notou que a maioria da assembleia lhe dirigia curiosos olhares. Os companheiros de Jerusalém
deixavam perceber cólera íntima, na extrema palidez do rosto. Todos pareciam convocá-lo à discussão. Barnabé tinha os olhos vermelhos de chorar e Paulo parecia cada vez mais franco, verberando a hipocrisia com a sua lógica fulminante. O apóstolo preferiria o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sob as luzes do Evangelho. Mediu a extensão da sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolerizar-se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria a parcialidade, dar absoluta razão aos argumentos de Paulo. Não seria justo. Procurou arregimentar na mente os ensinamentos do Mestre e lembrou a inovidável sentença: o que desejasse ser o maior, fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. A polêmica ia cada vez mais ardida. Extremavam-se os partidos. A assembleia estava repleta de cochichos abafados. Era natural prever uma franca explosão. Pelo que Emmanuel relata aqui, gente, olha em que estado a coisa estava. Olha que situação, né? Assim, um rastilho de pólvora seria assim, instantâneo, né? Mas vamos em frente, porque para a parte principal agora. Vamos lá, Marina. Simão Pedro levantou-se. A fisionomia estava serena, mas os olhos estavam orvalhados de lágrimas que não chegavam a correr. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergueu a voz que logo apaziguou o tumulto. Irmãos, disse nobremente, muito tem errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. A estupefação foi geral. Compreendendo o efeito, o ex-pescador concluiu a justificativa dizendo: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me as vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. Pausa, Marina. Vamos dar uma pausa. Gente, quem tem o livro, olha, faça um destaque nessas palavras de Simão Pedro. Lembrando as palavras de Jesus: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. E ele começa falando: muito tenho errado neste mundo. Só ele? Paulo não? Tiago também não? O que Simão Pedro está falando aqui, olhem para vocês também. Vocês sempre acertaram? Não é segredo para ninguém que neguei o Mestre. Quantas vezes ele falou isso? Então eu não sou melhor do que ninguém, porque eu neguei Jesus no momento mais doloroso da vida dele. E ele ainda diz, continua falando como ser imperfeito que se sentia.
tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Fui tão fraco que neguei Jesus no momento do Calvário. E só a misericórdia de Jesus para me auxiliar, porque eu conheço perfeitamente a profundidade do abismo, não é nem buraco, gente, é abismo de minhas fraquezas. Qual é a diferença entre buraco e abismo? Buraco, a gente vê o fundo. Abismo, a gente não enxerga o fundo. Então, nem a gente mesmo tem noção da profundidade das nossas fraquezas. E ele diz, eu reconheço isso em mim, e só a misericórdia de Jesus para me ajudar. E pede perdão aos cristãos de Antioquia, não judeus. E aos judeus também, ele pedia perdão para todos, porque entre os irmãos de Antioquia existiam os judeus e não judeus. E me submeto ao vosso julgamento, ou seja, vocês podem pensar o que vocês quiserem a meu respeito. Mas, por outro lado, peço que também se submetam ao julgamento do Altíssimo. Aqui, Altíssimo é Deus. Então, eu me submeto ao julgamento de vocês, mas peço a vocês que se submetam, ou seja, ponham a mão na consciência perante Deus. Como que dizendo, nenhum de nós é perfeito. E se todos nós somos imensamente fracos, o buraco da nossa fraqueza é tão grande, só tem um ser capaz de tirar a gente do fundo desse abismo, é Jesus, com a sua misericórdia. Ele não estava falando só dele, gente. Aquilo que ele falava era para todos, é para todos. Ainda hoje, para todos nós. Pediu perdão, colocou-se ao julgamento dos outros, ou seja, vocês têm todo o direito de pensar o que quiserem a meu respeito, mas peço a vocês que também coloquem a mão na consciência e pensem nas suas próprias ações perante Deus. A estupefação foi geral, ou seja, o pessoal ficou de queixo caído. Simão Pedro não fez discurso, não bateu boca, não tentou convencer Paulo da necessidade de Tiago, não tentou convencer os judeus da necessidade da tarefa de Paulo perante os gentios, mas voltou a questão para si próprio. Olha, eu errei muito perante Jesus. E vocês? Ou melhor, e nós? Né? Põe uma mão na consciência. Paulo, você já esqueceu o que você fez quando você era Saulo? Entendem isso, gente? Isso é um apóstolo de Jesus. Por isso, a Pedro, a maior autoridade moral de pacificador. E mais ainda, olha, reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais, ou seja, ele não se considerava completo em termos de evangelho. Ele ainda sentia que tinha muitas necessidades espirituais e se recomendava, ou seja, pedia que orassem por ele. E para acalmar o ambiente, ele falou, bom, então, vamos ao evangelho de hoje. Algum comentário, gente? Essa, para mim, é a passagem mais linda desse livro.
deixando, né, a primeira parte, que fala de Gesiel, Abigail, agora a partir desse momento. Por isso, quando perguntaram para Chico Xavier qual é, de tantos personagens que aparecem neste livro, qual o que mais se destacava? E ele falou Simão Pedro. Ele não falou de Paulo. Ele falou Simão Pedro. Porque o livro não leva a gente a conhecer só a personalidade de Paulo, mas mostra para a gente a personalidade de Simão Pedro. Bom, gente, só para terminar, Marina, rapidinho, aliás, acho que não vai nem dar para a gente ler, gente, porque aqui o parágrafo, deixa eu só ver aqui, olha. Ainda dá para ler, Marina, porque agora não vai ter tanta coisa para a gente comentar, quer dizer, sempre tem, né? Mas só para a gente encerrar esse momento, por favor. A assistência estava assombrada com o desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu, mediante combinação prévia. Mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Não obstante constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido. Renovou num ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente, e num formoso improviso falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. Isso, nós vamos parar aí, Marina, que agora já está muito em cima do nosso tempo, tá bom? Deixa eu marcar que esse parágrafo grandão aqui é o 17, para eu não me perder na próxima vez. Então, gente, aí para terminar ainda, mostrando a magnanimidade do apóstolo Pedro, na hora dos comentários do Evangelho, que todos acreditavam que deveria ser ele, né, para ler e comentar, não, ele pede para Paulo fazer isso. Justamente aquele que estava mais exaltado com a postura dele. Não, Paulo, comenta você o Evangelho, porque eu também preciso ouvir. Gente do céu, nós vamos dormir com isso essa noite, tá bom? Se a gente conseguir, tá bom? Marina, muito obrigada pela sua leitura, obrigada também ao Albertin, tá bom? E vamos ver se caso não dê certo aí para a próxima vez, a Elaine faz a leitura antes, mas deixa eu voltar aqui para a tela principal, então, para finalizar o nosso estudo dessa noite, eu peço então para o Albertin fazer a prece de encerramento. Por favor, Albertin. Queridos irmãos, procuremos manter nossos pensamentos elevados a Deus, pois a inspiração do Evangelho de Jesus nos alcança a cada estudo, nos iluminando o caminho, nos deixando sempre mais próximos do Mestre e de suas lições. Tomemos esses exemplos de Simão Pedro, de Paulo, como inspiração para o nosso caminho e procuremos sempre amar todos os nossos irmãos. Obrigado, querido Deus, obrigado, querido Mestre Jesus, que assim seja. Uma boa noite a todos. Então, queridos irmãos, mais uma vez agradecendo a companhia de vocês, agradecendo a Deus por tantos ensinamentos maravilhosos
que a gente possa dormir com essas palavras, com esse exemplo de Simão Pedro para a nossa vida, para a nossa prática espírita cristã. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Muito obrigada por tudo, um grande abraço, fiquem com Deus. E lembrando da lição hoje de Emmanuel, né, gente? Qual é a fórmula do progresso? Errar menos e acertar mais. Um grande abraço, boa noite.